Hallo Leute, aqui é a Lud do canal Alemão Fluente e hoje a gente vai começar a resolver junto a prova de Schreiben, de escrita, do certificado A1 de alemão. Hoje a gente está aqui para começar a resolver a segunda prova, né? Nós vamos resolver 4 provas juntos. A primeira prova nós já resolvemos nos primeiros vídeos, que foram sobre sprechen, ou seja, falar, né? A prova oral. Então, para quem ainda não viu, veja os vídeos sobre a prova oral, que tá tudo explicadinho, tá tudo certinho, tá tudo maravilhoso. E hoje nós vamos começar a prova de Schreiben, a prova de escrita, né? A prova de escrita no certificado dura 20 minutos mais ou menos, né? Ela vem junto com a prova de leitura, a gente vai ver isso aqui no nosso exemplo. Ela vem junto com a prova de leitura e ela dura 20 minutos e ela tem 2 questões, só 2 questões, é bem simples. A primeira questão é muito simples, que é a que a gente vai ver hoje. A segunda questão é um pouquinho terror, mas é o terror só até a gente aprender como fazê-la, tá legal? Então, vamos fazer o seguinte, né? Como sempre aqui, nós vamos para a prova, tá bom? Eu vou mostrar para vocês aqui a prova como eu tenho feito. Opa, aqui, pronto, né? Tá todo mundo vendo a prova aí de Lesen e Schreiben. Para quem não tem a prova, vá até o vídeo 2, que lá eu ensino onde achá-la, para vocês poderem fazer tudo certinho, tá bom? Então hoje nós vamos começar o Schreiben. Eu já tô aqui na página 13 da prova, né? Que é a página inicial da prova de Lesen und Schreiben. Como eu acabei de falar, né, Lesen e Schreiben vêm juntos na nossa prova, né, vem um caderninho juntos e são 45 minutos. Mas o Lesen dura 25 minutos, ou mais ou menos, né? Você vai ter 45 minutos para fazer as 2 provas, tá bom? E eles aqui te dizem que você deveria mais ou menos separar 25 minutos para o Lesen e 20 minutos para o Schreiben, né? O que eu sugiro a vocês, e aqui já vai a primeira sugestão, é que vocês comecem a prova o contrário, tá bem? Que vocês, a hora que receberem o caderno, abram no Schreiben e comecem a fazer o Schreiben e depois voltem ao Lesen. Por quê? Porque a parte da escrita, né, a parte de escrever a cartinha, que vai ser a segunda questão, não é a questão que nós estamos trabalhando hoje, né, que vai ser a segunda questão, a parte de escrever a cartinha, ela pode demorar um pouquinho, você pode ficar nervoso, então a compressão de tempo é bem ruim, né? Então eu sugeriria que vocês fizessem o Schreiben primeiro, mas olha, sempre com o relógio na mão, tá? Para você não perder tempo demais, então vá com o seu relógio e fique atento ao tempo. Mas comece, ao invés de começar pelo Lesen, comece pelo Schreiben e depois volte ao Lesen, tá bom? Então nós vamos ignorar o Lesen por enquanto e eu quero só me concentrar no Schreiben, tá? Aqui diz que o Schreiben tem cerca de 20 minutos. Como eu disse, você é que tem que controlar esse tempo. E esse teste tem 2 partes, né? A primeira, Sie füllen ein Formular aus, e a segunda, Schreiben eine kurze Mitteilung, né? Ou seja, a primeira é bem simples, você só tem que preencher um formulário, e a segunda é que você vai ter que escrever uma cartinha normalmente, tá? Então, vamos direto lá para o Schreiben, para a primeira pergunta, que é a que nós vamos trabalhar aqui na aula de hoje, tá? Então vamos lá. Let's go! Essa é o Schreiben Teil 1, né? Então a aula de hoje é sobre o Schreiben. Como vocês veem aqui, olha bem, eu tenho um formuláriozinho, vou até diminuir um pouco, fazer aqui mais bonitinho, colocar aqui 100%. Como vocês veem, eu tenho um formuláriozinho aqui com algumas coisas que eu tenho que completar, bem simples, né? Então, antes de eu ir para o meu textinho, eu vou dar uma olhada no formulário. Essa é a minha dica aqui. Dê uma olhada antes no formulário para você entender o que você tem que fazer, né? Qual que é o pedido aqui, né? Então aqui eu tenho um formulário, Bodensee Rundfahrt. Vamos dizer que eu não entendi o que é esse título. Importa? Pouco, né? Nesse caso aqui, pouco. Por quê? Porque você tem que completar só os dados, né? Bem simples. Aqui eu tenho o primeiro que é o exemplo, né? Familiennamen, Name e Vorname, né? Que aí o exemplo já está completado. Kadavi ou Kadafi é Eva, né? Gente, atenção, né? Aqui tá falando, a questão do formulário é muito mais você prestar atenção no que tá pedindo, né? Tá pedindo o nome da família antes do nome do primeiro nome. Então siga, como eles falaram aqui, o nome da moça é Eva Kadafi. Então o que eu vou fazer? Sobrenome, vírgula, nome. No meu caso, Fonseca, vírgula, Ludmilla. Mas, atenção, né? Ninguém tá pedindo aqui o seu nome, tá pedindo o nome dessa pessoa que escreveu esse textinho aqui de cima.
Então a gente está analisando o formulário só para saber quais informações que eu vou pedir. Depois eu tenho Anzahl der Personen. O que significa Anzahl, né? Anzahl é um sinônimo de número. Anzahl ou número, né? Então aqui número de quê? De pessoas, né? Então número de pessoas que vão fazer essa coisa aí que seja o que quer que seja, né? Depois eu tenho davon Kinder, né? Kinder, crianças. Então quantas crianças, né? Beleza. Aqui eu tenho Urlaubsadresse, ou seja, é o endereço, né? Lembrando que aqui eu tenho um compósito, uma palavra composta de duas palavras. E o compósito, né, não vamos esquecer, a última palavra do compósito é a palavra central. Então, por exemplo, se eu tenho aqui Urlaubsadresse, né? Eu sei que o Urlaub é férias, eu sei que Adresse é endereço, né? Qual que é a palavra central? Endereço. Eu não estou procurando férias, eu estou procurando endereço, né? Então, quando eu tenho um composto, a última palavra é aquilo do que se trata. Eu estou falando de um endereço. E a palavra anterior, que aqui é o allow, está dando uma característica a esse endereço. Esse aqui é o quê? É um endereço de férias, né? Então, parece que eles vão de férias, né? E é no Hotel Schönblick, aí Straße e Nummer, né? Então, endereço. PLZ, né? Que é o Postleitzahl, que nada mais é do que o CEP, e Urlaubsort, né? De novo aqui eu tenho uma palavra composta, Urlaub, férias, o que é Ort, né? Ort significa lugar. Normalmente aqui a gente está falando de uma cidade, né? Ort, quando está no formulário, está falando de uma cidade. Então, fica atento aí qual será a cidade que ela vai ter, que ela vai fazer férias, né? Depois, der Reisepreis ist mit der Anmeldung zu bezahlen. Você não tem que completar nada aqui, então eu não preciso me preocupar com isso. Mas eu tenho, então, Zahlungsweise, né? Weise significa maneira, Zahlung, pagamento, né? Então, Zahlungsweise, de novo, o compósito, a palavra mais importante é a última, então, maneira de pagamento. Tenho duas aqui, Bar, para quem mora na Alemanha sabe que é assim que se fala quando a gente vai pagar com dinheiro, né? Que na Alemanha e quem também está estudando, claro, né? Então, com dinheiro e Kreditkarte, com cartão de crédito. E por último, aquela palavra que a gente aprende lá no primeiro dia da aula de alemão, Termin, né? Ou quando você está morando na Alemanha, a coisa que você mais ouve, né? E todos os brasileiros usam essa palavra no meio do português também. Você fala, eu quero fazer um Termin, né? Mesmo falando em português na Alemanha. Porque é difícil de traduzir, mas Termin significa a data combinada de alguma coisa, né? Então, Reisetermin, né? Reise é viagem, Termin, a data, o compromisso, né? Então, aqui é a data, o dia da viagem, né? De novo, um composto, tá? Então, como é que eu vou completar essa tabela? Eu vou ler aqui, e agora eu já sei as informações que estão me pedindo, né? Então, eu já vou ler e já vou marcando as informações quando elas forem aparecendo. Então, perceba que essa primeira prova de Schreiben praticamente não é Schreiben, né? Praticamente ela é Lesen. Você tem que ler e simplesmente extrair as informações centrais aqui desse texto, né? Então, quais as informações que a gente tem? Vou ler aqui, tá? Vamos lá, peraí que eu vou beber uma aguinha. Quantos litros de água eu devo beber todos os dias? Eu canso de ouvir essa pergunta. E a minha resposta é, não sei. Então, vamos lá. Ihre Freundin, Eva Kadavi, macht mit ihrem Mann und ihren beiden Söhnen, 8 und 11 Jahre alt, Urlaub in Seeheim. Im Reisebüro bucht sie für den nächsten Sonntag eine Busfahrt um den Bodensee. Frau Kadafi hat keine Kreditkarte. Schreiben Sie die 5 fehlenden Informationen in das Formular. Am Ende übertragen Sie Ihre Lösungen bitte auf den Antwortbogen, né? Então, primeira coisa, né? Eu vou já direto. A primeira informação que eu preciso é do número de pessoas. Então, eu vou ler o meu texto, né? Sua amiga, né? Minha amiga, a Eva, faz, né? Macht Urlaub, né? Faz, né? Macht Urlaub, faz férias. Com quem? Com o marido dela e com ihren beiden, né? Beiden, ambos os filhos, os 2 filhos. Aqui também tem uma dica que são 2, porque tem 2 idades, né? Então, eles vão fazer férias onde? In Seeheim, né? No Seeheim. Aqui eu já tenho tanta informação que eu já praticamente terminei de completar meu formulário, né? Quantas pessoas são, então? 4, né? Por que 4?
2 adultos e 2 crianças. Então, 4 pessoas no total, porque aqui tá perguntando, é número de pessoas. Depois, crianças, né? Crianças, e desses 4 são 2. Então, a resposta aqui, 4 e 2, né? E aqui eu tô pedindo a cidade das férias, né? E eu já tenho essa informação também nessa frase, né? Onde é que eles vão fazer o allow? In Seeheim, né? Então, cidade ou local é o Seeheim, tá? E aí, por último, né? Tá perguntando aqui a maneira de pagamento e qual a informação que eu tenho aqui? Frau Kadavi hat keine, né? Kreditkarte, né? Se ela não tem cartão de crédito, obviamente ela não vai pagar com cartão de crédito. A resposta é bar, né? E quando que ela vai viajar, né? Ela vai viajar, deixa eu procurar aqui, em Reisebüro bucht sie für den nächsten Sonntag, né? Então essa é a nossa resposta, Sonntag, né? No domingo ela vai viajar. Gente, é só isso, vocês acreditam? É só isso mesmo, né? Então isso aqui não é pegadinha, é só isso. É uma prova praticamente de leitura. Como eu disse, bateu o olho aqui, primeiro dá uma olhadinha no formulário, tá? E veja quais informações você precisa. Depois volte aqui ao texto, vão ser só 2 frasezinhas com todas as informações, né? Essas 2 primeiras frases, não, 3 na verdade aqui, né? E nessas primeiras frases você vai ter todas as informações, né? Aqui no final, o que tá falando? Escreva as 5 últimas informações no formulário e no final coloca essas respostas no quadro de respostas. Então, disso nós vamos falar aqui agora também, tá? Então, basicamente, você achou essas respostas que estavam bem tranquilas e aí você vai, junto com essa prova aqui de Lesen und Schreiben, você vai receber um papelzinho que é o gabarito, né? Basicamente, aquilo que a gente chama em português de gabarito. Deixa eu ver aqui. Onde é que tá o meu gabarito? Tá aqui, né? Você vai receber um teu gabaritinho assim, ó, tá? E aí você vai ter que completar o gabarito. Não se esqueça de completar seu gabarito, né? Primeiro com as suas informações, tá? Então, resolveu a questão, vá, né, diretamente ao gabarito e transcreva as respostas no gabarito. Não deixa para depois, não? Porque depois não dá tempo, né? A parte que você fez da prova, você já perdeu porque o que não tá no gabarito não é corrigido. E isso é uma informação também muito importante, tá, gente? Você pode rabiscar, escrever na prova inteira, marcar, apagar. Aquela prova que você recebeu, aquela prova não vale nada. Ninguém vai estar avaliando aquela prova. Então escreva, marque, desmarque, né? Pode fazer o que quiser. É só as respostas que estão no gabarito que são válidas. Então, não fez o gabarito, perdeu. Ah, mas tá lá no meu caderninho de prova. É capaz de eles até deixarem você levar embora o caderno de prova. Ou seja, aquele caderno de prova não é importante. Escreva o tanto que você quiser no caderno de prova para você, na hora do gabarito, a resposta final. Então, esse aqui é o gabarito, né? Rapidamente aqui eu quero explicar como é que a gente preenche, né? Mas é bem simples, ó. Embaixo aqui eu tenho as coisas que eu preciso completar. Primeiro aqui eu tenho Familienname, né? Obviamente você vai colocar o que então? Seu sobrenome, né? Depois eu tenho Vorname, que é o seu nome, né? Se você tiver 2 nomes, coloca os 2 nomes aqui. Depois eu tenho Geburtsdatum, né? E vejam bem que aqui tem um exemplo de como é que é para fazer o Geburtsdatum, né? Primeiro o ano, depois o mês, depois o dia. Tá no formato de data em inglês. Eu não sei por que está no formato de data em inglês, mas está em formato de data em inglês. Em alemão, o formato de data é assim, né? 23 de abril de 1992. Mas aqui eles resolveram falar 1992, abril 23. Então, atenção, né? Depois Geburtsort, normalmente aqui é a cidade que você nasceu, ou o país. Normalmente é a cidade, mas como todo mundo não nasceu na Alemanha, né? Coloque, por exemplo, no meu caso, sei lá, Belo Horizonte, depois Brasília, ou só Brasília. Muttersprache, né? Qual que é a sua língua nativa. Veja bem que para isso aqui, ó, tem uma tabelinha aqui do lado, essa tabelinha aqui do lado, para você falar sua língua nativa. Com certeza a sua é português, né? Você está vendo esse vídeo. Então é 006, tá? Depois você vai marcar se você é homem ou mulher, né? Männlich, homem, weiblich, mulher. Esse é o Geschlecht, né? O sexo. Depois, Prüfungszentrum, né? Onde que você está fazendo a prova, né? Deve ser ou numa Volkshochschule, né? Como a gente vem falando por aí. Depois, Prüfungsdatum, né? O dia que você está fazendo a prova, vai ser também na mesma estrutura. Aqui está 2014, novembro, 17. E Testversion, né? É o número do seu teste. Mas aqui nesse caso, alguém vai ter que te informar que você não sabe qual que é esse número, tá?
Beleza. Aí, gente, né? Então, esse aqui é o formulário, descemos aqui pro gabarito, tá vendo? A gente já viu rapidinho esse gabarito outro dia, né? Tô passando aqui de novo. E aqui, a nossa pergunta é o Schreiben Teil 1, né? Então, é a primeira parte do Schreiben, né? Essa aqui, a gente vai colocar aqui as respostas. Então, por exemplo, aqui seria 4, né? Porque foi a primeira resposta que nós colocamos lá em cima, que eram 4 pessoas. O 2 seria 2, que são 2 crianças. O 3 seria Seeheim, né? Porque é o Ort, né? A cidade onde a pessoa mora. O 4 seria Bar, né? Porque você marcou lá Bar, que a pessoa tá pagando em dinheiro. E o 5, qual que era o 5 mesmo? O 5 era o Termin, né? Quando é que tinha quando é que aquela menina, a moça vai viajar. Aí aqui você colocaria, por exemplo, Sonntag, né? E acabou. Então só isso, só vai completar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. E essa parte aqui da direita, fio de Bewertung, isso aqui não tem nada a ver com você, tá? Então essa parte, tudo que tá cinza aqui, ó, essa parte aqui e essa aqui, ó, não é pra você não tem nada a ver com você, tá? Isso aqui é a pessoa que tá corrigindo sua prova que vai ver, tá bom? Bom, basicamente, hoje é tudo isso, é só isso que nós temos pra falar, né? A prova de Schreiben, a primeira parte é só isso, é muito, muito simples, é só preencher esse formuláriozinho, não tem erro, né? São informações simples, se você estiver calmo, não tem erro não, tá bom? Então é só isso por hoje, na próxima aula a gente continua, e aí a próxima aula vai ser muito importante, que é a prova de escrever a cartinha, que é o Schreiben, né? Que é a prova de escrita que aterroriza a moçada. Então essa vai ser a próxima. Fique ligadinho aí para receber todas as informações do canal. Você sabe, né? Segue aqui, começa a seguir. A gente tem o canal também do Insta. E fique ligado na gente que tem muito conteúdo para rolar, tá bom? Então tá, um beijo grande e até a próxima. Tchau!